Muito boa tarde a você que nesta tarde vai adentrar nessa live. Você já conheceu alguém que já sofreu grandes perdas? Já passou por grandes sofrimentos e hoje estas pessoas já se superaram? Porventura você conhece? Me permita nesta tarde trazer exemplos maravilhosos acerca da superação. Eu quero ler com você aqui Gênesis capítulo 39, verso 1 em diante, que diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor Deus estava com José. Este José foi um homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor Deus o prosperava em suas mãos, José achou graça aos seus olhos e o serviu. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Olhe que grande exemplo de superação na vida de José. Realmente, para falar deste assunto hoje, para quem está passando pelo vale da sombra da morte, pelos vales das lágrimas da vida, pelas impossibilidades de ter o sucesso, talvez você até possa rir, até zombar, dizer: esse rapaz está falando besteira. Primeira coisa que eu quero deixar aqui, frisar para você nesta tarde. Eu estou aqui baseando uma história que não é uma ficção, mas sim uma verdade. Verdade esta que é abordada, uma história marcante de uma pessoa chamada José. Nós percebemos e todos nós conhecemos um pouco da história de José do Egito. O que ele passou, o que ele viveu, a separação da sua família, foi viver longe dos seus pais, o desamor dos irmãos por ele, por motivo de invejas. Tudo isto acarretou de uma sobreforma na vida de José. Mas eu quero aqui com você nesta tarde compartilhar um pouco sobre a palavra superação. Jesus, ele alertou aos seus discípulos que haveríamos de ter momentos difíceis. Lá em João capítulo 16, verso 33, ele diz que no mundo tereis aflições. Mas ele nos observa de uma forma carinhosa e nos ajuda a aprender a superar as diversidades da vida. Como eu disse aqui no início, realmente não é fácil. Porém, quando olhamos para as Escrituras, vemos que não estamos sozinhos. Ele mesmo disse que você não estaria órfão.
ele iria para o Pai, mas enviaria o outro Consolador para estar com você. E também ele disse lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, que é ele que nos fortalece. Então esse é um dos grandes segredos que José do Egito obteve em sua caminhada de separação de sua família. Realmente, se nós fôssemos olhar dentro de uma visão de um profissional, aquele rapaz poderia estar com depressividade, frustrações, decepções, amarguras, realmente são coisas negativas na sua vida. Quero aqui mandar um abraço para Joaquim Gilberto, lá de Belém do Pará, e também uma paz do Senhor para a irmã Rosa Oliveira, Bezerra, Rose Bezerra. Muito obrigado, Rose, pela sua presença, muito obrigado. Observe a importância de você aprender algo, de saber superar os seus traumas. E eu quero aqui com você meditar o Salmo 147. Olha, eu vou ler para você aqui o Salmo 147. O Salmo 147 e o versículo 3. Diz assim o salmista: sara os quebrantados de coração e lhes atas as nossas feridas. O salmista ele começa a dizer: louvai ao Senhor, porque Ele é bom cantar louvores. Cantar louvores ao nosso Deus é agradável, é decoroso, é louvar. Como é importante você que está me assistindo nesta tarde. Quero dizer para você a importância de cada situação que Deus nos envolve. Não somente nos é permitido entrar por certas situações, mas também sair delas. E nós podemos sim sair delas louvando, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Eu não sei como era o comportamento de José, mas a Bíblia deixa bem claro que se Potifar estava se agradando do comportamento, dos esforços, das atitudes do José, ele poderia estar hoje, quem sabe, naquele momento que ele estava vivendo, ele poderia estar não querendo comer, não querendo nem beber água, não querendo nem fazer nada. Sabe como é que eu imagino José do Egito, lá na casa de Potifar? Ele fazendo os seus afazeres, ele estava louvando, ele estava glorificando, ele estava exaltando, ele estava bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Ei, eu quero te dar um recado nesta tarde para você. Você quer superar esta luta que você está passando? Faça como José. Como eu disse para vocês, a situação que envolveu José, ele poderia estar hoje no fundo do poço. Como realmente ele foi para o fundo do poço. Mas isso não deixou de brilhar algo na vida dele. Ele foi um adorador de Deus diante das circunstâncias. E através dessas circunstâncias ele aprendeu a superar, ele aprendeu a conviver, ele aprendeu a fazer, não impediu nada de ele fazer os seus afazeres do seu cotidiano. Muitas vezes, hoje em dia, nós passamos por tantos traumas, passamos por depressões, passamos por certas situações. Qual é o nosso papel? É se enclausurar, é se fechar, é se entristecer, é chorar amargamente, é ficar totalmente alheio da sociedade, da família, logo fica isolado. Mas José não.
José estava envolvido no trabalho, José estava envolvido em obedecer, José estava envolvido em adorar o nome do Senhor, José ele estava envolvido em obedecer a palavra de Deus. Então, na mente de José, ele só tinha algo, ele era um sonhador, e ele sabia que os sonhos de Deus iam se concretizar na sua vida. Ei, eu quero dizer para você nessa tarde, que os sonhos de Deus e os teus sonhos poderão ser concretizados. Se os teus sonhos estiverem dentro dos planos e dos propósitos de Deus. Olhe que o Salmo 147, verso 3 diz: é Ele que sara os quebrantados de coração e lhes atas as suas feridas. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Muito obrigado, a paz do Senhor também, para, deixa eu ver aqui o nome, Aline Santos e Valda Macário. Muito obrigado, queridos, pela presença de vocês. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Então, nesta tarde, Deus está dizendo que precisamos ter capacidade de superar os traumas, superar as frustrações. Mas o que é trauma emotivo? É um impacto ocasionado ou choque moral ou emocional, capaz de causar uma neurose. Também é um conjunto de distúrbios físicos e psíquicos, ocasionados pela violência exterior. Mas eu quero te dar aqui o exemplo, por exemplo, as injustiças, as brigas familiares, as frustrações, as fobias, prisões, perdas de ente querido, violência sexual, demissão, traição, indiferença. Então tudo isso aí gera traumas, gera frustrações e ocasiona um trauma emotivo. Mas eu quero dizer nesta tarde, não caia nas armadilhas das falsas emoções que nos levam à destruição e à derrota e às perdas. Mas Deus está te dando um norte, um direcionamento para você aprender a superar. Como eu disse para vocês, José do Egito, ele poderia estar hoje preso a uma depressão, preso a uma frustração, a um trauma. Não. A Bíblia não diz de forma bem objetiva que José fez que agradara tanto a Potifar como também a Deus. Agradou de uma tal forma que tanto Potifar, aleluia, louvado e glorificado é o nome do Senhor para sempre, que agradou tanto a Potifar, que Potifar honrou ele. E também outro melhor do que Potifar foi o próprio Deus, honrando também José, que aonde José colocava as mãos, era abençoado. Por isso que tem certas coisas que às vezes acontecem na minha vida ou na vida de alguém, muitas vezes eu não aceito. Sabe por quê? Porque quando eu faço um exame de mim mesmo, o que acontece? Não é que eu me auto-justifique, mas é que a palavra de Deus nos justifica, porque se nós praticamos boas ações, se nós praticamos boas atitudes para o nosso próximo e para nós mesmos, e também para a nossa igreja, o que acontece? Deus, com seu olhar onisciente, está observando, está vendo. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor para sempre. Então, observe que José, ele aprendeu a superar as suas frustrações e decepções. Muitas vezes, nós nos queixamos que não é o certo. Muitas vezes, nós murmuramos que não é o certo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Eu quero dizer para você nessa tarde, interessante que há exemplo na minha família
uma pessoa doente, sofrendo dores devido à doença, mas eu via sempre ela louvando, aleluia, dizendo, em vez de murmuras, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levou para os céus. Aleluia. Realmente, hoje ela pode cantar o hino da vitória, pois hoje ela descansa nos braços de Deus. Hoje, ela viu os seus filhos também adorando o nome do Senhor. Eu quero dizer nessa tarde, não deixe que os traumas, não deixe que as frustrações coloquem você para baixo, mas que você possa se tornar assim âncoras para você aprender a superar as suas situações. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. E eu creio que o Senhor Deus é um Deus misericordioso. É um Deus tremendo. Permita eu ler em Provérbios capítulo 9. Provérbios 9 e o versículo 10. Que diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Eu quero dizer nesta tarde que José, ele superou. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Ele superou os laços das tentações. Será que ele não ouviu aquelas vozes ecoando na sua mente, dizendo, os teus irmãos te abandonaram, te venderam, hoje tu és escravo, tu não tens razão para cantar, tu não tens razão para ser feliz, tu não tens razão para ser vitorioso. Quem sabe ele não ouviu estas vozes ecoando na sua consciência. Eu quero dizer, como falou Provérbios no capítulo 9, verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Muito obrigado pela presença do Carlos, que também está nos honrando e nos assistindo. Também aqui está falando conosco a irmã Valda, né, que esta palavra está falando. Muito obrigado no seu coração, muito obrigado, que Deus abençoe. Continue orando em espírito, para que o Espírito Santo comungue conosco, melhor dizendo, né? Um só pensamento, que o que eu vinha falar na direção de Deus. Nós podemos nesta tarde, que José era um jovem, atraente, de boa aparência. Certamente, a esposa de Potifar também era uma mulher bonita, famosa. José estava longe da sua família. Estava longe dos seus educadores religiosos. Como pode um rapaz saudável, cheio de hormônios, vivendo numa terra onde poderia pecar sem ser surpreendido por nenhum fiscal da fé, e recusar a cantada da mulher de Potifar? Não tinha ninguém vendo, não tinha ninguém olhando. E nós aprendemos que José, ele aprendeu a superar os laços das tentações. Quantas tentações nós não passamos e vencemos?
Quantas lutas nós não passamos, superamos, primeiro por quê? Porque amamos a Deus, porque estamos envolvidos na palavra de Deus. E é por causa disto, nós aprendemos a superar as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos desânimos, as nossas lutas. Mas estamos aqui nesta tarde, que uma das coisas fundamentais que nos dá uma identidade fidedigna de um servo ou de uma serva de Deus é saber superar esses momentos que passamos. Isso reflete também a glória de Deus em nós. E nós precisamos sim ter esta capacidade de superação. Deus, Ele quer que você supere essa emoção negativa, supere essa frustração, supere essa decepção, supere esta depressão que você está vivendo nesta tarde, supere, em nome de Jesus, saia. Muitas vezes nós culpamos alguém, mas se conscientize. Muitas vezes somos nós que nos conduzimos a certas prisões emocionais, prisões, sentimentais, que às vezes depois achamos que são as pessoas que nos conduzem, que nos colocam lá, mas fomos nós mesmos que se colocamos dentro das grades psicológicas da vida. Mas que nessa tarde, que você, eu, todos nós, podemos aprender a capacidade de superação. Assim como José do Egito aprendeu a superar, que ao ponto de aonde ele estivesse, eu até já toquei nesse assunto, aquela capa que Jacó deu para José, de várias cores, ali não só simbolizava o amor de um pai para um filho, mas ali, segundo a Bíblia diz, que aquela oferta, aquele presente do qual o pai deu para ele, o pai estava dizendo, através daquela atitude de presentear, ele estava dizendo: meu filho, seja sábio em toda a tua maneira de viver. Aonde você estiver, seja sábio, aprenda a ter temor a Deus. E olha o que aconteceu. E assim José obedeceu de uma forma tremenda e poderosa. Por isso que ele achou graça aos olhos de Potifar, como também de Deus, que ele foi fiel a Potifar, como também ele foi fiel também a Deus. Por isso que as bênçãos de Deus acompanhavam sempre José. Aonde ele ia, aonde ele entrava, o que ele fazia era abençoado por Deus. E este é o grande propósito de Deus em querer nos abençoar. Que Deus abençoe a todos vocês. Que coisa maravilhosa, pai, estar comigo aqui. Francisco Eliando, mestre, grande coordenador lá do INTA, do curso de teologia do INTA, está aí comigo nesta tarde. Obrigado, Eliando. Sabe que eu amo você. Você mora no meu coração e não paga aluguel, meu filho, viu? Que Deus te abençoe. Você tremendamente. Muito bem. Observe que uma coisa também eu aprendo, que eu creio que você também vai aprender, que José do Egito, ele aprendeu a superar quando ele teve a oportunidade de querer se vingar dos seus irmãos, mas ele não se vingou. Ele aprendeu a amar. Quando ele viu aquelas pessoas chegando, quando ele se identificou que era José, seus irmãos, José tinha a oportunidade na mão para se vingar dos seus irmãos. Ele estava com autoridade na mão, agora ele era governador do Egito. Ele era agora aquele que estava abaixo de Faraó.
Então ele podia mandar os soldados prender e matar, mas assim ele não fez. Mas ele sempre teve uma das virtudes que é muito importante para todo cristão, é a humildade. Como é bom, meus queridos, nós temos humildade. Hoje, quando nós temos a oportunidade, nós queremos se vingar, nós queremos pisar, maltratar, mas não é desse jeito, não é desta forma, não é assim que Deus abençoa, não é assim que Deus põe as mãos e nos dá a vitória, não. O próprio Jesus Cristo disse, se alguém bater na tua face direita, dá à esquerda. É desta forma que nós vamos superando os nossos traumas, as nossas frustrações, as nossas fobias, né? E por aí vai. Muito obrigado a todos vocês que nos dão a honra de estar nos assistindo. Eu às vezes nem notifico a vocês, né? Ó, tal hora estou fazendo uma live. Às vezes eu digo, às vezes não, como agora nesse momento eu não disse, mas já tem pessoas queridas nos dando a honra de nos assistir. Muito obrigado a todos vocês que me dão esta honra de me assistir. Esse simples servo de Deus, mas que ama a Deus e também que ama você também. Obrigado por todos vocês me dar esta honra. Se você quiser, como eu já vi pessoas aí compartilhando aí meu vídeo já, muito obrigado mesmo. Eu nem pedi, mas já compartilharam já, né? Obrigado mesmo de coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos superar? Vamos sair dessa? Não vamos deixar que a nossa natureza humana prevaleça, mas que o Espírito Santo que está em nós possa realmente prevalecer na nossa vida. Que Deus abençoe a todos. E não esquecendo, né, irmã Valda? A cantora Libeni vai estar hoje lá no Pantanal louvando. Ela não quer aparecer não, viu, Valda? Olha, ela tá lá, ó. Não deve ficar calada aqui, ó. Mas ela vai estar cantando hoje lá, viu, no Pantanal. Tá bom, minha querida? Vai estar lá, dando a honra aí para o culto dos adolescentes, né? Aí também que nós somos jovens, né? Somos adolescentes de Jesus, né? Aleluia, né? Glória a Deus, né? E hoje o culto dos adolescentes vai ser uma bênção de Deus. Olha quem vai estar pregando, né? Olha quem vai estar pregando. O nosso diácono Nonato. Olha aí, o diácono Nonato vai estar pregando lá, vai ser bênção de Deus. Eu vou aprender muito lá com o nosso diácono Nonato e também ouvindo os belíssimos louvores na voz belíssima da dona Libeni, que vai ser uma bênção de Deus, tá bom? Muito bem, gente. Que Deus abençoe a vocês todos. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Jesus te ama. E eu também te amo, tá bom? Fica na paz de Deus. Até o próximo momento. Eu tô feliz porque tem gente aí que tá vigiando, viu? Porque quando eu faço live, aí de repente é 5, é 6, é 7, é 8, é 10 pessoas ao vivo estão me assistindo. Muito obrigado mesmo. É gente lá de Belém do Pará, lá do Maranhão, de Sobral, de Fortaleza, Tianguá. Muitas pessoas me assistindo. Muito obrigado mesmo, gente, de coração. Que Deus abençoe a vocês. Tchau!